Bom, vamos continuar aqui. Jogou futebol há quanto tempo? Eu joguei dos 11 aos 18. Era uma grande promessa. Seria um Neymar hoje, então, para nós. Quem sabe, né? Então, mas então eu recebi muitos convites, né? Para jogar, inclusive aqui em São Paulo e tudo. E daí começou os conflitos em casa. Porque meu pai não queria que eu jogasse futebol. Ele queria que eu estudasse, tivesse uma formação e tudo, que é o que todo pai sonha para cada filho, né? Então, dentro disso tudo, comecei a receber convites. Amigos meus, eu tenho amigos que jogam hoje até no exterior, viajaram e tudo, e os convites aparecendo. E daí começou os conflitos em casa. Que aí eu comecei a ter raiva do meu pai, porque não deixava. Minha mãe não aceitava muito, mas dizia: meu filho, eu quero o que você quer. Eu quero o que você quer, se é isso que você está querendo, eu lhe acompanho. Ela chegou aí até muitas vezes para o estádio comigo, chegou aí até para o estádio comigo, uma vez até com a perna quebrada. Ela foi com você com a perna quebrada? Ia para o estádio, eu e mais meus dois irmãos, para não deixar a gente ir com ninguém. Porque a gente desde pequenininho ia para o estádio. Eu chegava aí todos os jogos do Ceará, né? Todos os jogos. E passei a jogar no juvenil, joguei, recebi muitos convites e começou esse conflito, né? Com 14 anos de idade, eu recebi convites através de olheiros, né, para vir em São Paulo fazer teste. E com 14 anos de idade eu não podia sair de casa sem autorização do meu pai e da minha mãe. Então começou aí o conflito, porque era o meu sonho, né? Meu sonho era ser jogador. E a forma de eu atingir meu pai, porque ele queria muito que eu estudasse, foi eu não estudar. Foi criando uma revolta em mim, para que aí eu comecei a dizer: quer saber, eu não vou estudar. E nesse não estudar, eu reprovei 4 anos. E no colégio eu era aquele que todo mundo poderia dizer assim, né? O colégio inteiro, nesse colégio que eu estudava, meu pai tinha sido professor do diretor. Meu pai também já ensinou. E eu só não fui expulso desse colégio porque era muito amigo do diretor. Porque eu fazia muita bagunça, saía de sala. Porque daí do colégio, aí surge a outra história, né? Comecei a andar com gangues, né? Gangues até perigosas e tudo. E comecei também a frequentar bailes funk. Tudo isso porque é difícil muitas vezes o pai e a mãe interpretar os sonhos dos filhos. É claro que o pai e a mãe já cresceram, já ralaram, já viram o que deu certo, o que não deu certo, já entendem a realidade da vida e muitas vezes não têm a paciência nem sequer para ouvir os sonhos do filho. É claro que essa história tem um final feliz, e nós vamos contar essa história que, graças a Deus, tem um final feliz, mas quantas dessas histórias não têm um final feliz? Quero mandar um recadinho para você que é pai, para você que é mãe, e que muitas vezes tem seu filho na idade de 11, 12, 13, 14, 15, 16 anos, e que ele está ali com todos os sonhos dele. São sonhos mesmo. E muitos desses sonhos se tornarão realidades. E muitas vezes o pai e a mãe não têm aquela paciência de pelo menos entender que aquele sonho pode ser sonhado por um tempo, que vai demorar para ele se tornar concreto, atos concretos na vida. Ele está naquele período ainda da escola, do estudo, do ensino médio, depois da faculdade e tudo mais. E muitas vezes o pai e a mãe já tolhe ali na raiz, né, e não deixa aquele sonho, que muitas vezes nem vai se realizar, mas seja um adubo, uma semente que está ali dentro do coração daquele filho. Então, pais, mães, tenham mais paciência, escutem mais os seus filhos, brinquem um pouquinho mais com esses sonhos dele, brincar no bom sentido, né? Entra com eles nessa dinâmica, vai falando da realidade que você hoje conhece da vida, mas também participe do sonho do seu filho, vai colocando a ele outras opções, mas com calma, porque senão realmente pode acontecer aquilo que aconteceu com o nosso amigo aqui, que muitas vezes tem o sonho tolhido, e isso cria uma barreira. É claro que Deus cura tudo, liberta tudo, reconcilia tudo, mas nem sempre as pessoas têm bem esse caminho, porque é doloroso para um jovem ali, um adolescente de 14 anos, não ter a compreensão. E por isso que nasceu essa revolta dentro de você. E ficava mais revoltante porque todos que me acompanhavam no esporte, no futebol, dava essa chance, aparecia essas chances, aí eu não ia, aí criava mais uma revolta dentro de mim. Ficou muito bravo dentro de casa então?
Fiquei muito bravo, eu me envolvi com gangues e tudo. Para você ter só ideia, Dunga, do que aconteceu, eu passei a andar com gente muito pesada. Hoje, se tivermos 2 ou 3 vivos, é muito, porque outros foram parar no presídio, outros foram assassinados. Então, eu passei a andar com eles. Era uma maneira de afrontar o pai. E eu fiquei violento também, né? Posso dizer, violento. Praticamente todo fim de semana eu brigava, porque os baile funks lá em Fortaleza não eram assim bailes assim para dançar e tudo. Era realmente conflitos de gangue. Cheguei a ser marcado na época de morte também. Cheguei a escapar muitas vezes da morte. E aí foi grandes conflitos, porque minha mãe descobriu. Aí vem a outra história do meu irmão. Meu irmão, sabendo que eu estava indo, porque eu ia escondido, contou para o meu pai e contou para minha mãe. Aí minha mãe ficou muito triste, chorava. Ela dizia: eu prefiro morrer do que ter o meu filho nisso. Mesmo assim, eu não deixei de ir, né, para isso. Então, para você ter ideia, na segunda vez que eu fui para um baile funk, eu fui apedrejado. Cheguei em casa com a cabeça arrebentada, porque quando chega lá naqueles baile funk... Mas acabou como Santo Estevão. Então, quando a gente vai nesses locais, lá eles não têm essa compaixão que é cantada. Eles jogam assim do lado, entrega ali um band-aid, põe na cabeça e o sangue escorrendo. Então eu fiquei a madrugada toda num local lá e o sangue escorrendo, a cabeça cortada para pegar ponto. Só que eu não podia voltar porque a gente ia com uma gangue inteira e não podia, tinha que voltar junto, né? Então fiquei a noite toda com esse sangramento na cabeça. Cheguei de madrugada, estava chovendo. Isso com quantos anos? Isso com 16, 17 anos. Então quando eu cheguei em casa, não tinha como esconder também, né? Tentei estancar o sangue e tudo e fui dormir. Quando foi de manhã, o travesseiro todo cheio de sangue, e minha mãe viu e foi perguntar o que era aquilo. Aí daí ela começou a desconfiar. Foi quando meu irmão contou. E no que o meu irmão contou, como eu já estava muito violento, eu brigava. No prédio onde eu morava, tinha 5 pessoas que eu tinha brigado mesmo assim, de sair mesmo no soco e tudo. E de polícia vinha atrás, eu ter que correr e entrar dentro de casa, porque eu sabia daquilo. Entrou dentro de casa, a polícia não pode pegar. Então eu sempre escapava nesse sentido. Então minha mãe começou a perceber e sofrer muito com isso. E ela saía às 7 horas da manhã e ficava até 11 horas. Então eu também saía às 7 horas da manhã para ir para o colégio. Do colégio eu participava de grupo de dança também, de axé e tudo, de apresentações e tudo. E também futebol de salão no meu colégio. Então eu ficava de 7, saía do colégio 8, 9 horas, quando era 2 vezes na semana. E dessas 8, 9 horas... na época que eu arranjei uma namorada, ia para namorada e ficava até 11. Que não era Juliana. Que não era Juliana. Então, ficava até 11 da noite. Praticamente minha rotina era essa. 7 da manhã eu saía, 12 horas, meia-noite e meia eu chegava em casa, isso todo dia. E claro, todos os dias meus pais reclamavam disso. Como é que foi esse relacionamento com o teu pai? Porque a gente percebe que ficou ali uma situação mal resolvida, porque existia um sonho dentro de você, existia a compreensão da sua mãe desse sonho e existia a rejeição desse sonho por parte do seu pai, que inclusive era um educador também, né? Tinha participado efetivamente da vida do diretor daquela escola e sonhava para você que você de repente fosse o que ele tinha sido, né? Até mesmo professor, enfim, queria que você estudasse. Quer dizer, isso criou uma senhora de uma barreira entre vocês dois. Como é que você viveu isso? Então, segundo o que minha mãe conta, assim, né, por exemplo, no Ceará é muito forte essa coisa assim do machismo, né? Então o pai muitas vezes ele educa o filho assim com muito rigor. E foi o que meu pai recebeu do meu avô. Então, depois de um tempo eu fui compreendendo isso também, né? Teve um momento muito difícil na minha casa, que foi um conflito muito grande com minha mãe e meu pai, e minha mãe colocou ele para fora. Eu cheguei a ter tanta raiva do meu pai, Dunga, que eu cheguei a dizer uma vez para minha mãe assim: minha mãe, deixa o meu pai, eu tenho ódio desse homem. Mas aí com o tempo, mesmo antes da minha conversão, teve um conflito muito grande entre minha mãe e meu pai. E meu pai saiu de casa durante um dia. Os meus irmãos ficaram revoltados, né? E naquele dia, e hoje eu olhando, eu vejo que era Deus. Eu fui o único que liguei para o meu pai assim, muito humilhado, triste, né? Eu liguei para ele com a voz assim, embargada. Eu disse: pai, volte aqui para casa. Foi um conflito entre minha mãe e meu pai, né?